Estamos concluindo o mês vocacional e, em nome do grupo, eu cheguei para esta conversa com você. Você pode se apresentar dizendo qual é a sua congregação e quem é você? Sim, posso dizer que sou irmã Inês Preto, irmã da Divina Providência desta congregação. Sou membro há mais de 53 anos, isto é, desde os meus 18 anos de vida. Quando foi e como aconteceu sua decisão para a vida religiosa? Com certeza há uma influência bem grande da minha família. Quando eu era muito criança ainda, minha mãe falava com muito carinho, com muito afeto da irmã dela que era religiosa. Isto tenho certeza que influenciou minha vocação. Tanto assim que eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser como a tia Ana. Na verdade, eu nunca conheci essa tia, porque ela faleceu cedo, com aos 42 anos, mas isto ficou na minha memória, certamente. Depois, aos 11, 12 anos, minha irmã já estava no juvenato, no colégio, com as irmãs. E ela diz: Inês, você não quer ir também para o colégio? E na hora fiquei sabendo, sem saber se seria o melhor caminho ou não, tá? Mas aos 14 anos acabei indo para Arroio do Meio, né, no colégio, onde eu comecei a minha trajetória, né, estudei e fiz a minha formação inicial no Colégio São Miguel, em Arroio do Meio. E nisto, assim, o que é vocação? Você perguntava como, como aconteceu e como é isto. Acredito que vocação é uma decisão, sim, uma decisão cotidiana, um sim contínuo de responder à pergunta que Jesus nos faz. Você quer me seguir e quer viver do jeito que eu proponho? Então, vocação é responder a esse chamado, que é muito no interior do ser humano, é muito, muito pessoal e, ao mesmo tempo, é preciso estar em relação com outras pessoas, outros fatos, para ir descobrindo e acertando esse caminho. Inês, hoje você mora e trabalha em Porto Alegre. Sempre morou ali? Quais foram as suas atividades, os seus trabalhos, ou se preferir, onde e qual a sua missão de irmã da Divina Providência? É uma pergunta bastante ampla, mas o que eu posso dizer que eu comecei sim a minha formação para a vida religiosa em Arroio do Meio. Portanto, não vivi sempre em Porto Alegre, né? Em Arroio do Meio fiz a minha formação inicial e nessa formação inicial eu já tive contato e coordenando um grupo de jovens na periferia, enquanto eu trabalhava, também estudava, fiz magistério lá e fiz estágio nessa periferia e aí comecei a ter contato com os jovens de lá e começamos a ter um grupo de jovens que nos reuníamos semanalmente. E este grupo foi tão expressivo que se fundamentaram valores humanos, valores cristãos, e valores afetivos, de tal forma que até hoje este grupo permanece com algumas relações afetivas de comunicação, inclusive
um membro deste grupo é que está participando desta gincana nesta paróquia. De Arroio do Meio eu vim para Porto Alegre, onde trabalhei na Conferência dos Religiosos, né, do Rio Grande do Sul, e nos movimentos populares. Depois, isso foi uns 6, 7 anos. Depois eu fui para o interior, trabalhando nos movimentos populares e na educação popular, especialmente de crianças e adolescentes, num centro comunitário em Vera Cruz. Retornei depois para Porto Alegre, me inserindo novamente nos movimentos populares de Porto Alegre e no trabalho com crianças e adolescentes, também na implantação do Estatuto da Criança e Adolescente em Porto Alegre, na pastoral do menor, da criança e adolescente, no Estado e na Arquidiocese de Porto Alegre. Depois disso, eu fui eleita coordenadora provincial por 2 gestões, cuja sede da província é aqui em Porto Alegre. Depois disto, estive 4 anos na coordenação da congregação, tendo como referência a Alemanha, indo e voltando da Alemanha. Novamente assumi como coordenadora provincial em Porto Alegre e atualmente, há 1 ano e meio mais ou menos, assumi a área da gestão, na área da saúde, na gestão de alguns hospitais que são da congregação aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu quero deixar claro que a vida religiosa não se define pelo trabalho, não se define pelas funções, pelos títulos ou nem pelos lugares onde atuamos. A vida religiosa se caracteriza, ela se expressa nas 3 dimensões de vida de oração, vida comunitária e vida apostólica. Estas 3 dimensões, elas precisam estar conectadas e estarem em permanente crescimento. E é na conversão diária, tendo Jesus Cristo como único Senhor e Mestre, é que a vida religiosa vai se construindo, vai se caracterizando. Então eu tenho assim sempre presente que eu não sou irmã da Divina Providência, eu me torno irmã da Divina Providência a cada dia. Eu estou construindo minha vocação, apesar dos meus mais de 70 anos, continuo construindo minha vocação à vida religiosa. Muito bem. E que mensagem você teria para agora acolher e viver bem o momento da pandemia pelo qual todos nós estamos passando? Eis o grande desafio do momento. E na vida religiosa, viver a vida religiosa no meio dessa pandemia. Então, eu diria 3 questões, né? Primeiro, seria de fato rever os valores que sustentam, os valores, os costumes, as atitudes que dão razão para o meu viver hoje. Segundo, acredito que é tempo de sensibilizar-se e estar em comunhão com o sofrimento da humanidade, estar sensível a esse sofrimento e sentir-se em comunhão, na interdependência uns dos outros, não só na pequena comunidade, mas com a humanidade toda. E terceiro, solidarizar-se com quem vive e sofre maiores necessidades, sejam materiais, sejam emocionais ou espirituais.
Então, sentir-se parte dessa sociedade, sentir-se parte da criação que está doente, da criação e da humanidade que é desigual e que precisa encontrar caminhos de justiça, de fraternidade e de paz. Sempre foi e continua sendo possível ser religiosa, ser feliz, tornar-se plenamente pessoa como vida religiosa. Se alguém buscar esse caminho, tenha certeza que é possível se realizar na vida consagrada, seguindo e vivendo do jeito de Jesus. Amém? Amém. Assim.